contigo, nossa eterna gratidão. Aos senhores e senhoras, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e dizer da enorme alegria que é poder nos encontrarmos nesta quinta-feira para juntos ouvirmos o Evangelho de Jesus, reencontrarmos os nossos companheiros de jornada e, como disse alguém ali fora, mesmo com a dificuldade que a cidade atravessa, né, dada a questão hídrica, os nossos irmãos queridos se organizaram para que, nesse horário das 8 horas da quinta-feira, aqui estivessem para juntos, como uma verdadeira família, e assim o é, este centro espírita, discípulos de Jesus, pudéssemos nos reencontrar, nos abraçar e substituirmos alguns dos nossos pensamentos por pensamentos bem mais positivos, de otimismo principalmente, em relação à vida, em relação aos nossos projetos, em relação à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, porque enquanto espíritas cristãos, nós temos a obrigação de pensar bastante nessa pátria que é o nosso país e de a ela nos voltarmos, nos dedicando e principalmente doando o que há de melhor em cada um de nós. Para este início da reunião, nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Benício para a prece. O exórdio será feito pelo nosso irmão Augusto. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz do meigo Rabi da Galileia, do amorável Jesus, esteja sempre conosco. Senhor Jesus, amado Mestre, querido amigo de todas as horas, nesta noite em que estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome da espiritualidade, dos mentores espirituais desta casa, dos nossos guias espirituais, nós te pedimos o teu amparo e a tua proteção para todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, com falta da água, que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nos hospícios, na rua, sem ter uma casa para voltar, dormindo ao relento, que ele receba na noite de hoje as nossas melhores vibrações, as nossas melhores energias. Que o Pai amado proteja todas as famílias aqui representadas. Proteja todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco nesta noite, por algum motivo. Que possamos sempre sentir a sede e beber no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos encontrar paz, orando e vigiando, e tendo como meta principal levar o amor sincero para todos os nossos irmãos, seja eles nossos parentes, sejam nossos amigos e sejam também os nossos inimigos. Que esta casa seja sempre um porto seguro para todos aqueles que querem encontrar a paz, a harmonia. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos proteja e nos ilumine por toda a vida. Que assim seja.
Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Trago hoje uma mensagem desse livro Momentos de Coragem, de Joana de Ângeles Purdivaldo. Ela vem nos falar dessa coragem moral, a verdadeira coragem. Não aquela que o mundo exteriormente nos pede, mas aquela que nos leva a enfrentar aquelas dificuldades mais profundas, de um arrependimento de algo que erramos, força para mudar. E a mensagem é perseverar com Deus. Quando estiveres a ponto de sucumbir, dá-te outra oportunidade e chama por Deus. No momento amargo da deserção, concede-te a esperança e ora a Deus. No assodar da revolta, quando te encontrares a ponto de explodir, transfere o gesto louco e confia em Deus. Diante da áspera ingratidão que te agride, sentindo-te enlouquecer interiormente, pensa em Deus e aguarda. Desolado em face das várias tentativas fracassadas, quando já quase não acreditas em nada e pretendes o aniquilamento da razão, intenta outra vez e espera a ajuda de Deus. Se tudo em volta veste-se de escuridão e o dia claro já passou, substituído pela noite pavorosa do desalento e das mágoas, sentindo-te à borda da loucura, grita por Deus e acende uma débil chama para iluminar a treva. Insiste ainda um pouco mais. Não desistas com facilidade. Faculta-te uma nova tentativa. O deserto imenso é feito de grãos de areia em movimento. A tempestade avassaladora se constitui de moléculas invisíveis que se aglutinam. E o universo é o resultado de partículas infinitamente imperceptíveis que o amor de Deus reúne mediante as leis de atração e repulsão, geradoras de equilíbrio. Assim, os teus momentos difíceis de agora estarão transpostos logo mais, se souberes reunir as forças combalidas e perseverar na irrestrita confiança em Deus. É uma mensagem difícil de ser realizada, mas necessária. Na situação de maior dificuldade que estejamos, é uma situação interior, se a gente perceber. Não é exteriormente sempre. A gente conseguir pedir força a Deus e enfrentar aquela última légua, né? Mesmo de joelhos desconjuntados, como dizia Paulo, levantar e seguir. Às vezes é essa última força, coragem, esse último momento que é a prova que a gente precisa passar para depois a gente redimir muito do que a gente passou anteriormente. Só um fato, por exemplo, naquele livro, Memórias de um Suicida, o ator principal do livro, né, o personagem principal, ele narra a história de um suicida que ele mesmo percebe que depois do desencarne dele, que foi provocado por ele mesmo, foi devido a uma falha dele. Ele era um escritor e aí ele cega e ele não consegue viver sem a escrita. E aí ele não consegue viver, ele se suicida. Mas aí depois ele ficou sabendo que se ele alcançasse mais poucos anos de vida, ele desencarnaria normalmente, porque ele só precisava pagar aqueles últimos anos. Então era essa última milha, essa última légua que ele precisava enfrentar. Então que possamos rogar a Ele, que às vezes a gente esquece, para a gente enfrentar essa última légua e com coragem vencer. Muita paz. A leitura do Evangelho dessa noite é a continuação do tópico piedade, que está no capítulo 13, e a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca
lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegria ou sua alegre existência. Tendei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta ao contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança de um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancolia, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Do Espírito Michel, Bordeaux, 1862. A exposição dessa noite ficará a cargo da nossa irmã Carla Borba, que falará aos corações, principalmente aqueles aflitos e ansiosos por um pouco de paz. Meu irmão, boa noite a todos. É com muita alegria que voltamos aqui para esse encontro fraterno, né? Esse encontro que nos alimenta a cada quinta-feira, o alimento para os nossos corações, né? Para a nossa alma, para a gente conseguir fortalecer a nossa fé, os nossos princípios cristãos. E eu desejo que cada um de nós, que nós tenhamos, nos mantenhamos empenhados na tarefa de guardiões da nossa própria paz, de forma que a gente possa colaborar com a paz universal. E ao longo das semanas anteriores, pensando sobre o que falar, me ocorreu como necessidade íntima falar sobre a paz e falar sobre em que ocasião eu sou mais suscetível a perder a paz. Então, o tema de hoje, para a escolha que a gente refletiu, é a ninguém eu devo dar o direito de tirar a minha paz. A nada, nem a ninguém. E é muito fácil, às vezes, isso no discurso, né? É muito fácil quando a gente está na casa espírita. Benício, quando veio para a prece, ele falou sobre paz. A importância da gente manter a paz, como na casa espírita, aqui é o nosso carregador, vamos dizer assim, da paz. Mas como isso é muito mais desafiador lá fora. E como o Evangelho é a nossa grande referência para encontrar o que está lá posto, quais são os ensinamentos do Cristo acerca disso. E aí, ao longo da semana, no final da semana passada, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo.
Eu estudei o que tem no Evangelho, eu sei quais são as orientações, vamos para as provas. Né? Tem que ir para a prova prática, eu sei o que é que está dizendo o Evangelho. Gente, veio a prova, viu? Eu fui lá testada na minha paciência para ver até onde eu ia me manter, né? Zen, paz, ninguém tira a minha paz. Segunda-feira, em pleno meio-dia, o pingo do meio-dia, eu estava voltando para casa e pegar minha filha na escola, dirigindo, o carro vai, para, do nada. Aí, uma fila de carro na minha frente, uma fila de carro atrás, começando a buzinar, eu falei, peraí, vamos ligar o pisca-alerta. Calma que ele vai funcionar. Eu ligo para o mecânico não atende. Eu falei, bom, meio-dia, ele deve estar almoçando. Vamos fazer algumas tentativas, 1, 2, 3, nada do carro pegar. Na quarta ele pegou e eu não perdi a paciência. Menino, passei no teste. Esse teste é um teste meio fichinha, vamos dizer assim, né? Mas qual é a importância disso? Não dá para a gente manter, ou dizer que mantém a mansuetude dentro de uma bolha. É muito fácil. A mansuetude ela é provada na turbulência. Como uma frase que o senhor Adalberto tem, que eu acho ótima. É no mar, começa, Adalberto, lembra aí, é no mar que o marinheiro, bora, me lembro, que eu não lembro direito da frase. Onde é? É no mar que a gente se prova, né? Na turbulência do mar, que o marinheiro aprende, né, que o barco anda, né, a velejar. É lá. O barco não sai do canto. Então, eu tinha que ir para a prova. Fui, passei nesse teste, mas esse teste, vamos combinar, né? Tranquilinho demais, é fichinha, sobretudo se a gente for comparar com um teste de figuras da grandeza de Gandhi, né? A determinação de Gandhi é de outro nível, né? Para manter a paz, né? Ele era fiel ao princípio da paz e da não violência. Ele podia fazer o que fosse. Então, tem uma história que conta que ele estava andando e um soldado o para de forma agressiva e o empurra, dá um soco nele e ele vai ao chão. Ele vai ao chão, né? Fica lá atordoado, mas consegue reerguer-se e, mais uma vez, diante do soldado, o soldado comete o mesmo gesto. Lá vai Gandhi de novo ao chão. Derrubado mais uma vez, se recompõe, de frente para o soldado novamente. O soldado se irrita. Como é que pode um camarada desse? Eu o agrido 2 vezes e ele, né, se mantém lá intacto. Que qualidade de homem és tu? Um covarde que não consegue nem reagir. Gandhi, um tanto quanto perspicaz e muito consciente do que defendia, olha para o soldado e diz: eu sou o homem que segue o ensinamento deste que está no teu peito, pendurado pela correntinha, este que está no crucifixo que carregas no peito. O soldado não aguentou mais uma vez, né? Para o soldado aquilo era, nossa, ele se desarmou e chorou. E qual foi a arma de Gandhi? Ele manteve a coerência entre a teoria e a prática, entre a bandeira que ele estava carregando e o que de fato ele fazia, né? Entre a pregação e o ato. Então, ele conseguia conciliar a coragem de que falou Augusto, né, na mensagem de Joana de Ângeles. É preciso coragem para uma atitude como essa, e não covardia. Então, essa conciliação ou essa percepção da brandura como um ato de coragem e não de covardia. Todo indivíduo pacífico nesse sentido é um corajoso. O mesmo Gandhi manteve essa fidelidade até o seu último instante. Até o seu último instante. Ele tinha decidido voltar ao seu país
estava sendo agredido na África do Sul, resolveu ir para o seu país e, juntamente com o seu povo, enfrentar todas aquelas agressões que todos estavam vivenciando, mas não numa perspectiva de luta contra a violência, mas um movimento a favor da paz, o que é bem diferente. O movimento dele era no outro sentido. E aí ele tinha passado um período de jejum e resolve voltar às atividades. No dia que ele resolve voltar às atividades, para um comício, para um movimento, ele estava com um amigo que era um delegado, vamos dizer assim, e esse delegado preocupado resolveu colocar uma arma na cintura e dizer: vamos lá, você vai para o comício e eu vou lhe acompanhando para fazer a sua devida proteção. E aí ele disse: de jeito nenhum. Eu seria, né, um hipócrita em dizer que acredito na não violência e ir para um movimento como esse protegido por uma arma. Não faz sentido, não permito que você assim proceda. Eu não poderia defender uma mensagem em que não acredito. E aí ele segue para esse comício, e o que acontece é que, no meio da multidão, alguém o chama, ele se vira, a pessoa comete um atentado, tal qual o amigo delegado havia alertado. Gandhi, a Índia está cheia de fanáticos, né? E ainda assim ele disse: não, se tiver que ser, vai ser, mas eu não vou me defender com arma. E aí ele sofre um atentado e sua última expressão é: ó Rama, ó Deus. No momento de sua partida, ele se mantém coerente com a mansuetude que ele se propunha a viver e a defender. Ele rogou a Deus, ele não jogou uma praga, né? Nem disse seu ser indecente que veio, nada disso. Ele se dirigiu a Deus. Coerência durante esse seu percurso em vida, durante o qual ele decidiu que ia trabalhar num movimento a favor da paz. E aí a gente pode ficar se perguntando, né, qual é a resistência e a durabilidade da nossa brandura. Né? Por exemplo, a gente pode dizer assim: não, eu sou brando, né? Eu sou branda, sou muito mansa. Vamos fazer uma prece? Carla, venha. Vamos, eu baixo o tom da voz, né? Fico assim, praticamente uma Madre Teresa de Calcutá fazendo a prece. Mas essa mansuetude pode não resistir a uma criança que entre gritando num templo. Pode me perturbar a ponto de eu me irritar durante a prece. Não sei se alguns de vocês lembram, tem alguns anos já que isso aconteceu, um áudio que circulou na internet, detidamente em grupos de WhatsApp, onde tinha, e era uma sátira acerca disso. Uma mulher fazia uma fala sobre a paciência. Olhe, e ela falava assim, né? Olhe, nós devemos ser pacientes, porque a paciência é isso, a paciência é aquilo. E aí lá atrás vem uma fala de o filho, né? Mãe. E ela, não, porque a paciência, não sei. E o filho, oh, mãe, ela só um minuto, filho. Ela ainda manteve o tom, né? Não, porque a paciência. E o menino, mãe, só um pouco. Enfim, vai contar a história. Entra o cachorro, ela reclamou com o cachorro. No final das contas, a paciência dela já tinha ido embora, né? Há muito tempo. Então, qual é o tamanho da resistência e da durabilidade para essa nossa brandura? O que tem a ver também com o que a gente aprende e o que a gente coloca na prática. Então, o que é que nos ensina Jesus lá no Evangelho? Né? Para fazer esse estudo, quando eu fui parar para refletir sobre isso, eu disse: eu quero o Evangelho. Essa é a referência, né, básica.
e vai se complementando com uma coisa e outra. Mas Jesus diz lá em Bem-aventurados os aflitos, antes da gente entrar no Bem-aventurados os mansos e pacíficos, mas em Bem-aventurados os aflitos ele diz, ele nos adverte, né? Ninguém transgride a lei impunemente. Ninguém transgride as leis de Deus impunemente. E ninguém foge às responsabilidades dos seus atos. Portanto, meus amigos, todos nós precisamos ter cuidado com as consequências de um pavio curto. Porque, como Jesus nos advertiu, ninguém transgride a lei impunemente. E quais são essas leis? Quais são mesmo as leis descritas nos ensinamentos morais do Cristo? Que leis são essas? A doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência. Tenha um pouquinho de paciência comigo, enquanto eu molho a garganta. E o que é que se condena dentro dessa mesma referência das leis morais? A cólera, a violência e qualquer expressão descortês. Qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. E quantas vezes a gente dá uma de seu lunga, né? E ainda acha bonito. Soltar uma grosseria de vez em quando, eu se gaba. Eu fui grosseiro. E ainda acho bonito. Não passei nem na fila da doçura, nem nada, não. Estou em débito com essa fila. Mas nos é advertido que qualquer expressão descortês é condenável, segundo as leis morais ensinadas pelo Cristo. Eu me lembro que tem mais ou menos uns 15 dias que eu fui a um velório. E me chamou positivamente a atenção uma fala que foi feita acerca daquele que havia desencarnado. E a pessoa que foi fazer essa fala, e que era muito coerente até o ponto em que eu convivi com a pessoa, eu faria o mesmo testemunho, não tive nenhuma convivência com a pessoa que o desabonasse nesse sentido, mas a frase era que, em vida, e na experiência que essa pessoa havia tido com o desencarnado, nunca havia realizado um ato descortês com alguém. Eu disse, nossa, imagine o que é você, no seu velório, ter quem se manifeste e diga, nunca foi capaz de ser descortês com ninguém. Então, ser cortês é, nos ensinamentos de Jesus, pavimentar o acesso ao repouso para as almas. Tem noção do que é isso? E Jesus disse isso. A cortesia, ser cortês, nos favorece no sentido de alcançar um repouso para as almas, ou seja, viver em paz. Quem é que não quer viver em paz aqui? Todo mundo quer, né? Em que medida a gente tem trabalhado para ser cortês e alcançar essa promessa do Cristo? Qual é o caminho? Jesus disse, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. A gente nem é manso. E no lugar da humildade a gente coloca o orgulho. Na direção contrária. Como é que a gente vai ter paz? A receita é do Cristo. E a gente vai dizer, não, Cristo está... Não é bem por aí, não. Ele acha que ele errou. Não, ele foi muito claro. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. E para quê? Para que essa lição? Para que eu tenha repouso em minha alma. Para que eu alcance paz. Tá fácil, né? E o que é que acontece com quem não cultiva, com quem não trabalha em favor da mansuetude?
Quem que resolve tudo à base da violência, da força bruta, da arma. Qual é o recado de Jesus? Todo aquele que matar merecerá ser condenado. Quem matar merece ser condenado. E quem se enfurecer contra seu irmão, igualmente. Estamos ou não estamos condenados? Espero sairmos daqui com esperança. Mas não sou eu que estou dizendo, está lá em Bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Leiamos, né? A referência é essa. A gente ainda tem meia hora, até lá eu acho que a gente se salva. Então, Jesus condena o enfurecido. Ele não passa a mão na cabeça de nenhum de nós. De jeito nenhum. Ele não ameniza. Se enfureceu, será condenado. Porque a orientação dele não é essa. Sede mansos e pacíficos. Não há condescendência com quem reage à violência na mesma moeda. Zero condescendência. Porque a lei do talião já passou. As armas de um cristão são armas diferentes, ou não são? O que nos diferenciaria de um não cristão se a gente usar as mesmas armas que eles? A arma do cristão poderia ser a mesma daquele que ignora os ensinamentos de Cristo? Fica aí para a gente pensar, né? Na Agenda Cristã, que é um livro básico, André Luiz nos favorece, nos dá esse presente maravilhoso. E aí tem uma mensagem que eu trouxe um trechinho dela, que se chama Em Verdade. E aí, em verdade, nos diz André Luiz, o santo, aquele, né, que está acima de nós outros, ele não condena o pecador. Ampara-o sem presunção. Ampara-o. O bom, veja bem, o bom, ele não persegue o mal. Ajuda-o a melhorar-se. E o cristão não odeia nem fere. Segue o Cristo servindo ao mundo. A gente passa por essa mensagem de André Luiz? Ela precisa minimamente nos abalar, vamos dizer assim. Minimamente fazer com que a gente reflita. O bom não persegue o mal. Ajuda-o a melhorar-se. É muito fácil apontar o dedo. Não é fulano é mal, fulano isso, fulano aquilo. Gente, tu não está acima dele? Então ajuda a melhorar. Do contrário, é naquela expressão popular, farinha do mesmo saco. E não sou eu que estou dizendo, é André Luiz. Que qualidade de cristão somos nós? É preciso que a gente se pergunte. Homens e mulheres de bem somos nós, até que tenhamos nossos interesses contrariados. Ou seja, o nosso bem é condicional. E aí o Evangelho nos diz o que sobre o homem de bem? O homem de bem, ele retribui o mal com o bem. Olha a coerência com que nos diz André Luiz. Retribui o mal com o bem. Não amaldiçoa quem não pensa como ele. O que a gente faz com quem não pensa igual a gente? Fala mal pelas costas. Ou entra em atrito. Né? E diz, não, você está errado e tal. Eu perco a paz, mas eu não perco a razão. Tudo é errado, porque não é isso que diz o Evangelho.
retribui o mal com o bem e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Isso é o homem de bem. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A vingança que é condenada pelos ensinamentos morais do Cristo. E estuda as próprias imperfeições para poder melhorar. A gente até na ficção, na novela, a gente se manifesta, né? Reta final da novela, vilã pronta para ir para a cadeia, para morrer, e a gente, eita, essa daí tomara que arda no fogo do inferno, né? Essa daí agora vai ter um final infeliz, e a gente fica lá na vibração, vibrando para que a vingança aconteça com a vilã, que a gente acompanhou a novela 3 meses, 4 meses, assiste, gente, de vez em quando. E aí, ó, aquele mal que habita em nós vai reverberando numa novela, numa ficção. Veja, é uma novela, está lá passando. Os personagens, né, são atores, são atrizes. Na vida real, a gente faz o quê? Se na novela a gente está lá gritando pela vingança, né? Que o diga quem assiste programas policiais sem o critério ou com a capacidade de não se envolver com aquela energia. Mas assiste e consegue abençoar quem cometeu o crime, né? Tem essas exceções, raríssimas exceções. Mas fora isso, está lá naquela vibração, tinha mais a que morrer, tinha mais a que aquilo que aquilo outro. O brasileiro, vida real, está torcendo por linchamento. O homem cordial, né, de que falou Sérgio Buarque de Holanda, é esse homem que está defendendo o linchamento. Quase 40% da população brasileira acha certo que alguém que cometeu um estupro seja estuprado na cadeia. A vingança de que falou o Cristo, que não deveria ser. A brutalidade dentro de nós. É o brasileiro de bem, civilizado, né? Aquele bom moço, bom homem, boa mulher, que é a violência no último nível para o outro. A lei de Italião. No último nível. Porque a violência legal, a que está na lei, de privar o outro que cometeu o erro da liberdade, é insuficiente. Não. Só ir para a cadeia não é nada demais, não. Tem que matar, tem que fazer na mesma moeda. É assim que a gente tem se comportado. Muitos de nós temos nos comportado. E ainda dizemos que somos cristãos. Segundo Cristo, estamos totalmente errados. O que é que nos alerta o Evangelho? Sobre esse homem encolerizado, que no final das contas, esse homem de bem encolerizado não era um homem de bem, né? Era uma farsa. E aí o Evangelho vai dizer o seguinte: se o homem colérico pudesse ver-se em momento de fúria, ou teria medo de si, ou se acharia bem ridículo. Se a gente tivesse uma câmera filmando, tipo Big Brother, nosso dia a dia, e a gente num momento de fúria, quando passasse aquele momento e a gente fosse lá olhar, nossa, e era eu mesmo. Uma mãe que se irrita com o filho a tal ponto de agredi-lo fisicamente, ao ponto dele bater no hospital, num momento de fúria. No momento de cólera. Essa cólera que nos afasta do bem e do comportamento cristão. E aí a gente também pode pensar, às vezes a gente reporta muito violência ao ato físico. Mas existem diversas formas da gente manifestar a violência. E aí Joana de Ângeles diz no texto A Loucura da Violência, no livro Momentos Enriquecedores, ela vai dizer o seguinte: a violência disfarça-se no lar
quando os cônjuges não respeitam os espaços. Os direitos que lhes cabem reciprocamente. É um ato de violência. A invasão do espaço do outro, da vida conjugal. Quando os filhos se sentem preteridos por falsos valores do trabalho, do dinheiro e do poder. É violência. A violência que a gente comete com o filho da gente dentro de casa. O trabalho é mais importante do que ele, o WhatsApp é mais importante do que ele, o celular, o dinheiro, o poder, tudo é mais importante que o filho, a gente está cometendo uma violência. Na sociedade, quando os preços escorcham os necessitados. Estamos numa crise hídrica, como nos lembrou Giovanni, e o botijão de água mineral para quem não pode pagar, né? Além de não poder pagar, ainda aumentou o preço por causa da crise. Na sociedade, Joana nos lembra, quando os preços maltratam ainda mais os necessitados. É uma violência econômica. Quando os interesses pessoais extrapolam os seus limites e perturbam os outros. Eu quero saber de mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim sou eu. Extrapolando todos os limites. Não quero saber do outro. Isso é uma violência. Se eu vivo em comunidade, se eu vivo em família, eu preciso pensar e colaborar em família. Quando a comunidade e os prazeres de alguns agridem os compromissos e os comportamentos alheios. Quando as injustiças sociais estiolam os fracos e a benefício dos fortes aparentes. A corrupção da vida, né? Quando os sentimentos inferiores da maledicência, da calúnia, da inveja, da traição, do suborno de qualquer tipo, da hipocrisia, disseminam suas infelizes sementes. Quando os pendores assalvejados não encontram orientação. Aqueles que a gente apedreja porque cometem crime, os pendores assalvejados não encontram orientação. Cometem o erro, fazem o que é errado, o que é contra a lei moral do Cristo, mas eles não encontram orientação entre aqueles que estão acima, entre aqueles que foram orientados pelo Cristo. Nos cabe, né? É o que nos cabe. Quando as ilusões e fugas, os vícios e aliciamentos levam às drogas, às ambições absurdas. Quando os governantes perdem a dignidade e estimulam a prevalência da ignorância, provocando guerras nacionais e internacionais. A violência, meus caros, de qualquer natureza é atraso moral. Síndrome do primitivismo humano ainda remanescente. Seja ela de que nível e de que qualidade for. E eita, como a gente ainda é violento, né? Quem nunca alguma coisa disso aqui, dito por Joana de Ângeles. E para onde é que a gente pode emitir a fatura dos nossos momentos de cólera? A quem a gente entrega esse ônus? Para quem provocou, gente? Será? Para quem provocou a nossa explosão violenta? Ah, foi a culpa dele. O Wilson me aperreou tanto que eu não aguentei e tive que explodir. É isso mesmo? Ou essa fatura deve ser entregue ao nosso orgulho? O que ativa a cólera em nós é o orgulho ferido. Não foi feito do jeito que eu queria. Quem aperta o gatilho dessa cólera foi um instrumento. Mas ela habita em mim. E eu deixo crescer, né? Eu alimento. Então, é o nosso orgulho. É ele que a gente precisa trabalhar para a gente não ficar pegando ar, né? Uma expressão bem nossa.
pegou A. E a gente pega A direto. E um dos lugares onde a gente mais pega A, vamos dizer assim, né? Onde a gente perde a paz, é no trânsito. Né? E a gente chega à agressividade em tom máximo. Quem acompanha noticiário sabe que recentemente a gente teve um motociclista que foi assassinado por um motorista de um veículo, porque pegaram uma briga no trânsito. E um perseguiu o outro até que o outro morreu. Nossa agressividade. Nossa cólera acionada. Porque eu perco a paz, mas eu não perco a razão. E a vez era a minha. Mas ele passou na minha frente. Ou ele levou meu retrovisor. Chico Xavier, exemplo dessa mansuetude, trabalhador da casa espírita, voltando para casa de madrugada, depois de um dia, né, de trabalho longo, árduo, e ele estava voltando sozinho. E no meio do caminho, 2 vêm e o abordam. Bora, senhor, passa aí o dinheiro. Meus filhos, eram 2, né? Meus filhos não têm dinheiro. Quem não tem dinheiro? Não tem dinheiro, como é que pode, não sei o quê? Não, eu não tenho dinheiro. Como é que pode uma coisa dessa? Olha, só faltando dizer, eu vou reclamar lá no sindicato do brinco, que a gente vem assaltar, o povo não tem dinheiro, só faltava dizer isso, né? Mas, e como é o nome do senhor? Quem é o senhor? Chico Xavier. Nossa, o senhor é Chico Xavier, toma aqui o dinheirinho. E Chico antes tinha feito todos os pedidos no sentido, meu filho, não me mate, por favor, por caridade, não me mate. E aí, quando ele revelava quem era, ele disse, não, peraí, deixa a gente juntar o apurado do dinheiro, toma aqui, entrega por cima, vá-se embora. E reze pela gente, a situação não está fácil, não, a gente só encontra o povo sem dinheiro para assaltar, está difícil de sobreviver desse jeito. Né? Mas veja, não era uma atitude de vingança, uma atitude de mansuetude. E se a gente parte para a vingança, a gente está aí no nível da barbárie. Né? E o Evangelho diz isso. A vingança trata-se de um sentimento que não deve habitar, vejam bem, público espírita, que não deve habitar o coração daqueles que se digam espíritas. Está lá no Evangelho. Ainda bem que diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em melhorar, né? Então, para quem ainda está com a vingança, eita, está dizendo que não é para ter, mas eu ainda tenho. Faça pelo menos o esforço. E quando essa vingança, essa violência está relacionada a um motivo torpe, o problema vai se agravando. Matou o outro por causa de R$1. Ou matou o outro porque veio roubar o celular. Eu disse, não, meu celular ninguém leva. É mais fácil levar minha mão. Leve minha mão, mas meu celular não. Como é que eu vou sobreviver? Essa semana eu fiz essa pergunta em sala de aula. E os alunos ficaram, eita, eu não sei o que é que eu faço. Se eu dava a minha mão ou se dava o celular. Gente, por favor. Enfim, Lei de Destruição, Livro dos Espíritos, questão 746. Aos olhos de Deus, o assassínio é um crime? Sim. Um grande crime. Porque aquele que tira a vida ao seu semelhante, porta uma vida de expiação ou de missão. Aí é que está o crime. Não posso tirar a vida do outro. Isso é um crime. Questão 747. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Deus é justo, dizem os Espíritos. Já o dissemos, ele julga mais a intenção do que o fato. Questão 748. Deus excusa o assassino em caso de legítima defesa? Tem muita gente se pegando nesse argumento, né? Não, mas é porque legítima defesa. Só a necessidade pode excusá-lo. Se pode preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazer. É legítimo se defender? Sim, mas não matando o outro.
alto lá. Senão, é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. O motivo torpe. Veja só, a gente tem uma mensagem de Agostinho no Evangelho que fala sobre o motivo torpe. Uma coisa é o espírito esclarecido, conhecedor do Evangelho. Outra coisa é aquele que não teve acesso. Como é que a gente vai tratar no mesmo nível? Não tem como. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, ele vai dizer assim, um motivo fútil, o homem que, por uma palavra ofensiva, por um motivo fútil, arrisca sua vida e a de seu semelhante, em um duelo, por exemplo, né? Vamos lá, agora eu vou duelar com você aqui por causa desse celular. É 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, entra em uma casa para roubar e matar aqueles que tentam impedi-lo. Esse infeliz é quase sempre uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente às classes esclarecidas. Veja, 100 vezes. O erro está aí no outro nível, porque você tinha um esclarecimento. Aquele outro poderia não ter. Então, a carga de responsabilidade para quem tem o esclarecimento é muito maior. Para finalizar, é importante a gente frisar que nós não fomos criados para odiar. Nós fomos criados para amar. A vida sem amor é uma vida estéril. Nossa missão aqui é aprender a amar. E a solução desses nossos problemas de violência, de falta de amor, o espírito Humberto de Campos, irmão X, vai nos dizer que a solução de Deus está no tempo. Deus usa o tempo e não a violência. E aí, essa frase específica de Humberto de Campos está numa historinha que eu vou contar para vocês agora para a gente finalizar. Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienado mental era completo. A mãe deste jovem era também muito doente. E Chico a ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno cômodo em que morava. Estou atrapalhadinha com isso, não estou? O quadro era tão estarrecedor que, numa de suas visitas, em que um grupo de pessoas o acompanhava, um médico perguntou a Chico: nem mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável? A violência da eutanásia, de abreviar a vida do outro. Num caso como esse, não seria recomendável? Chico respondeu: não creio, doutor. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e, com torturas desumanas, tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. É preciso ter olhos de ver, né? Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. E a gente não entende nada. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Quanto mais tempo ele permanecer nesse corpo, melhor será. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia
seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. E como resgatar ele seus crimes? Perguntou o médico. O irmão X costumava dizer, responde Chico, né? O irmão X costumava dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Respondeu Chico Xavier. Obrigada, uma boa noite, fiquemos todos, permaneçamos todos em paz. Obrigado, nossa bancada, pelas palavras desta noite. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, mas eu gostaria que vocês não verbalizassem a resposta e respondessem internamente dentro de si, tá? Como é que anda a memória de vocês? Está boa ou está ruim? Amanhã, você sabe exatamente que horário você vai tomar café? Para as donas de casa, já está pensando no cardápio do almoço de amanhã? E as palavras ditas na palestra? Em que momento do dia você vai refletir sobre elas? Elas não são palavras feitas para serem lançadas ao vento tão somente. Cada mente aqui, cada memória é um depósito. E se nós outros pensamos que essa palestra e essa exposição era para alguém que não está aqui, estamos redondamente enganados. A exposição dessa noite era para mim, era para você, era para a própria expositora. Porque todos nós aqui somos extremamente dependentes desse freio de arrumação. O tempo do nosso despertar depende de nós. Quando eu perguntei sobre a memória, é porque nós lembramos de tudo e guardamos muita coisa na nossa cabeça. Mas estamos retendo o que é bom? Nesta casa de oração nós temos diversas atividades. Nas quintas-feiras, como hoje, por exemplo, é o dia das nossas palestras públicas. Aos sábados, às 4 da tarde, temos um grupo de estudos do Livro dos Espíritos. A atividade começa sempre às 4 da tarde. Aos domingos pela manhã, às 8h45, a evangelização infantil. À tarde, no domingo, a sopa dos idosos. Nas segundas-feiras, há um espaço, um momento reservado para você, meu irmão, minha irmã, que deseja conversar com um médico trabalhador desta casa, ou deseja trazer alguém, um parente, um amigo, para colocar no livro de intenções. Haja visto muitas vezes as pessoas terem até dificuldade de se locomover. É o atendimento fraterno da segunda-feira, que começa às 7h30 da noite. Nas quartas-feiras, nesse mesmo horário, das 7h30 da noite, nós estamos com um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também completamente aberto à comunidade. Só há uma exigência nos grupos de estudo. Só tem uma coisa que você tem que trazer para as nossas atividades de estudo: boa vontade. Apenas isso. O resto, a espiritualidade